Bom, pessoal, hoje eu estou passando para a gente falar mais um pouquinho do capítulo 4 de Ciências, né? Falando das relações dos seres vivos. Nós comentamos naquela paisagem, né? Que é a introdução do capítulo, que todo ambiente possui seres vivos e seres não vivos, e que eles relacionam entre si. Por exemplo, a terra, o solo, é um componente não vivo. Mas os seres vivos podem encontrar a terra como alimento, né? As plantas, por exemplo, retiram da terra seus nutrientes. Muitos animais também vivem dentro da terra. Água é um componente não vivo, mas todos os seres vivos precisam de água. O sol é um componente não vivo, mas fornece luz e calor, que são dois recursos de que os seres vivos também precisam. Luz e calor são essenciais para as plantas realizarem a fotossíntese, é essencial para aquecer os animais, né? Alguns animais têm a capacidade de regular a temperatura do corpo, outros não, outros, por isso que a gente vê tantos animais, né? Principalmente répteis, gostam de ficar ali no sol para se aquecer, porque o corpo deles não tem esse mecanismo de regular a temperatura. O ar é um componente não vivo, mas os seres vivos também precisam dele. Nós também falamos, né, já falamos da terra, né? As plantas, as árvores, elas servem de alimento para muitos seres vivos. As árvores também servem como abrigo, auxílio na formação de sementes e frutos. Eu quero já dar o exemplo da capivara aí, ó. A capivara precisa do solo para poder se locomover sobre ele. Ela come o capim, né? Se alimenta de capim, que também é uma planta. Porém, a capivara também, quando ela lança suas fezes ali no solo, ela está contribuindo com aquele solo. Então, é uma troca que acontece entre os seres vivos e os seres não vivos. No segundo exemplo aí do passarinho, está escrito: aves podem utilizar ramos e folhas para fazer seus ninhos nas árvores. No ninho, a ave cuidará dos ovos e dos filhotes. Então, ó, a ave vai utilizar a árvore e os galhos dessa árvore, que é um ser vivo também, ela vai tirar proveito dessa árvore, né? Porque ela vai poder se abrigar ali e vai auxiliar na reprodução dessa ave, porque ela vai poder montar o ninho dela ali naquela árvore. O terceiro exemplo é o das abelhas. Ó, as abelhas conseguem alimento nas flores. Então, a flor está servindo de alimento para a abelha. Porém, a abelha devolve esse favor para a flor na medida em que ela fica suja ali de pólen e vai realizar a polinização, fazendo as plantas reproduzirem, né? Então, há uma troca também. Vamos ver na página seguinte, a página 97. Uma grande característica dos seres vivos é que eles estabelecem relações uns com os outros e também com os componentes não vivos do ambiente. Nos ambientes, nenhum organismo vive completamente isolado, sem interagir com os outros seres vivos e com os componentes não vivos. Então, essa relação ela está presente em tudo, tanto entre os seres vivos uns com os outros, com os componentes não vivos também. Então, deu o exemplo aí da bromélia, que é essa planta que está circulada aí, ó. Essa plantinha é a bromélia. Ela fica presa no galho, ela nasce e fica presa ali no galho de outra árvore. Dessa forma, ela está se abrigando. Ela também está conseguindo, deixa eu ler aqui, ó. A bromélia cresce sobre os galhos e os troncos da árvore, então é o abrigo dela. Ali ela fica protegida do vento e da chuva, além de receber mais luminosidade do sol. Porque como ela é uma planta pequena, se ela fica no galho da árvore, ela consegue receber mais luz. E nós sabemos o quanto a luz é importante para as plantas, né? Aí deu um outro exemplo aí do cachorro. Aqui do lado, ó, tem uma ampliação da pulga. Nós sabemos que a pulga é um animal pequenininho, muito, muito, muito pequeno. Foi ampliada aí para a gente conseguir compreender melhor. Qual será a relação do cão com a pulga?
A relação que a pulga consegue alimento do cão, porque a pulga se alimenta de quê? Não é do sangue do cachorro? Então, o cachorro, além de ser um abrigo para a pulga, ele também é alimento. E aqui vai comentar sobre a relação de alimentação, né, de dependência de um ser vivo do outro. Aqui no caso é um lagarto que está consumindo inseto, então é uma relação alimentar. E aqui vai falar da disputa das plantas no solo. As plantas que dividem, por isso que na hora de plantar a gente precisa dar um espaçamento entre uma semente e outra, porque as sementes disputam os nutrientes ali da terra. Se elas ficarem pertinho uma da outra, vai atrapalhar, uma atrapalha o desenvolvimento da outra planta. E aqui nós vamos fazer a correção, tá? O ser humano estabelece relações com outros seres vivos. Exemplifique 3 relações entre humanos e outros seres vivos. Aqui tinha muita coisa para dar exemplo, tá? Eu coloquei a relação de afeto dos humanos com os animais de estimação, não é? Nós relacionamos com os bichos por amor, né? Por cuidado. Outro tipo de relação é alimentar. O ser humano consome alimentos para poder, consome animais como alimentos. É outro tipo de relação. E outra que eu coloquei, a relação de o ser humano se servir como alimento para parasitas. Nós temos, por exemplo, o piolho. O piolho para o ser humano para o piolho, ele é alimento, porque o piolho suga o sangue do ser humano também. Olhem que interessante, né? O ser humano é tão poderoso, mas ele pode servir de alimento para outros, né? Nós sabemos disso. 2. Recursos ambientais são condições e materiais que os seres vivos encontram no ambiente e que permitem sua sobrevivência. Observe o exemplo e identifique o recurso obtido em cada situação. Então, vamos lá. A letra A. Uma mosca se alimenta de uma fruta. Qual que é o... Aqui já estou falando, ó. Ela está se alimentando, então a relação é de alimento. Letra B. Um filhote de raposa é amamentado pela mãe. Novamente é alimento, né, gente? Um carrapato se esconde entre os pelos de um boi. Recurso obtido. Quando está falando que ele se esconde, está falando de abrigo. Se ele estivesse falando da questão do carrapato sugar o sangue do boi, aí seria alimento também, tá? Mas ele se esconde, então é abrigo. Agora, ó, um carrapato suga o sangue de um boi. Sugou sangue, então é alimento. Letra E. Um casal de araras faz um ninho em um oco de uma árvore. Qual que é o recurso? Então, um casal de araras faz um ninho no oco de uma árvore. Então, ela está procurando um abrigo naquela árvore, né? Esse que é o recurso. Vamos para a página 100 agora. Os mico-leões dourados são pequenos macacos que vivem nas árvores de florestas brasileiras. Eles se alimentam de insetos e de outros pequenos animais e bebem água da chuva que é armazenado dentro das bromélias. Identifique um recurso obtido por micos-leões dourados na bromélia. Um dos que foi citado aqui é a água, não é isso? Porque a bromélia tem essa capacidade, ela é uma planta que guarda água dentro dela. E o mico-leão dourado está usando a árvore como o quê? Como abrigo, como refúgio. Número 4. Aqui era para fazer junto, né? Mas você podia pensar aí para poder responder. Converse com seus colegas. Quem cultiva a terra sabe que na hora de plantar mudas ou jogar as sementes, os agricultores devem deixar espaço entre elas. Justifique a necessidade de manter esse espaço entre as plantas. Foi o que a gente já falou sobre as sementes, né? Cada semente retira da terra os nutrientes. Se tem uma sementinha, uma plantinha que está muito pertinho da outra, uma acaba atrapalhando o crescimento da outra. O ideal é a gente dar um espaço, porque essas sementes vão disputar os nutrientes da terra. Finalmente, o número 5. Observe a imagem, pinte. Letra A. De marrom, um recurso ambiental que fornece abrigo. Aqui vocês poderiam pintar de marrom as árvores, né? As árvores servem de abrigo para muitos animais. De amarelo, um recurso que pode ser utilizado como alimento. Um animal alimenta-se do outro, né? Você podia pintar todos os animais aí de amarelo. E de azul, um recurso que pode ser utilizado para matar a sede. Essa tá muito fácil, né, gente? Aqui nós temos um riozinho.
Então, você poderia pintar isso daí. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Façam as suas correções, ok?